Bem-vindos a mais um Dedinho de Prosa da Icó, porque poucas coisas são tão construtivas e revolucionárias do que uma boa prosa. Bora, galera! Bora! Mas antes de começar esse papo que vai estar bom demais, a gente quer agradecer a galera que mantém esse programa no ar, que é o pessoal que está apoiando a gente no Apoia-se, e a Inside Contabilidade, a MO, que está sempre com a gente também. E, assim, vou passar até para a Gabriela, para não ficar muito repetitivo. Continue apoiando, né, Gabriela? Dá o teu recado. Gente, por favor, custa nada. Mentira, custa uma quantia em dinheiro, que pode ser muito, mas pode ser uma quantiazinha, que uns 10 reais. 10 reais pra começar, tá bom, Dá pra né? começar. Você já pode apoiar a gente com singelos, 10 pilinha aí. Pense bem, você, pessoa física, pessoa que ama a gente. Mas também se você tem uma empresa, e quer apoiar a gente, quer patrocinar, manda um recadinho, manda ali um direct no Instagram, fala com a gente que a gente tem os pacotinhos bem legais de patrocínio de empresa, divulgação de marca, pipipi, popopó. A gente pode explicar tudo isso para vocês, tá? E se você quiser, pessoa física, apoiar a gente no Apoia-se, apoia.se, a gente vai lançar uma recompensa nova agora. Temos novidades. Temos novidades. Vamos ter uma cerveja nova da Icó chegando, tá? Quem segue as nossas redes sociais já tá sabendo. Se você não segue, bom, só lamento. Não, tô brincando. Segue lá, que você também vai saber a novidade, o estilo, tudo bonitinho. Não vou falar aqui. Não vou falar que você tem que ir lá seguir no Instagram pra saber. E ela vai entrar como uma cota de recompensa no Apoia-se. Coisa fina, coisa fina. Todos os links estão lá na nossa bio no Instagram, tá? @aicó_, trocas gastronômicas, tá bom? Ajuda a gente a trazer cada vez mais pessoas legais aqui. Como o nosso convidado de hoje, que é quem? Opa, agora sou eu. Jogou a bola, bate bola, jogou rápido. Pá, pá, pá. A gente tá hoje com o manezinho mais ácido que se tem notícia. A gente tá hoje Todos os com... sentidos. A gente tá com o pai da Lorena. A gente tá com um economista que fala tudo de futebol, alvinegro. Alvinegro, né? Tá em alvinegro. Alvinegro. E um dos pais além de Lorena, da cerveja ácida no Brasil. A gente está com o nosso amigo Diego Simão. Aê. O sobrenome difícil da mãe. Rizatic. Mas a gente pode falar que o primeiro nome é Diego e o último nome é Coisa Linda. O nome do meio é Taim Alvinegro. Bem-vindo, Diego. Obrigado. A gente está muito feliz de receber você Estamos. aqui. Não sabe nem como se comportar, no caso. Não. Né? Meu E a Deus, gente tá pai. por também 10 anos de Coisa Linda. É. Que loucura. Meu Deus, parece assim que passou num raio, assim, né? Tipo, foi muito rápido. Mas passou, né? Mas passou, né? Pensa e que bem, venham passou. outros, né? Com Porque certeza. são anos bem interessantes, assim, né? Foram bem vividos. E hoje esse podcast vai ter que ser um intensivão, porque tem tanta coisa pra Ave falar Maria. numa hora. Vou puxar aqui minha cola, né? Um pergaminho. Mas é só uma hora? Só uma hora. Se você apoiar a gente, né, Domingo? Ô, Diego, mas assim, é que o nosso público tem de tudo, né? A gente da gastronomia, a gente da cerveja, a gente de vinho. Conta um pouquinho da tua história aí pra galera que de repente nem te conhece. Como é que você entrou no mundo da cerveja e como é que você caiu de cabeça nas cervejas selvagens? Não, é até mais racional do que parece, na verdade, né? Eu sou, como vocês falaram, eu sou economista, né? Sou formado aqui em Florianópolis pela UFSC, né? Eu sou um economista marxista. Né? Eu gosto Glória de a ser- Deus. Glória a Deus, né? E você veio assim, de vermelho. Você veio de vermelho por Muito vermelho, né? Eu sempre de Uniforme, vermelho. né? Sempre discreto. Quem é essa menina de vermelho? Mas, como economista, né? Eu tinha um plano de vida que era tentar montar alguma coisa, né? Algum projeto de vida, né? Que me prendesse a Florianópolis, né? Depois que eu me formei em economia, eu trabalhei na parte pública, depois fui passar uma parte no privado, né? Em empresas de família, né? Na meritocracia, né? É isso. Mas fiz esse roteiro exatamente para poder depois pensar em vou abrir uma empresa, né? E quando essa ideia de abrir uma cervejaria veio um pouco da relação com o futebol, obviamente, né? Eu sempre tive um lado mais hedoinista, mas o futebol sempre está ali conjugado com cerveja e pareceu uma decisão interessante de se tomar na época, né? Isso lá era 2011, quando a gente começou a tomar essa decisão de fazer alguma coisa, né? Então, eu juntei lá o meu dinheirinho que fui guardando durante a vida, né? E
Inclusive, eu tinha gado, eu vendi todo o meu gado para transformar em cerveja. Gastei meu dinheiro todo em cerveja, resumindo. Essa eu não sabia. Teu passado. Você é um agroboy. É um agroboy. Sei da lá. Vargem pequena? Lá? Não, Vargem do Bom Jesus. Agroboy. Lá, Agroboy. lá Mas só só que tem Agrovargem. era para ser agroboy em Cristalina, Goiás, né? Que é um uma- agroboy mais raiz, né? Não tão raiz. Tu Lá acha já é que lá, não? o agro lá é pop lá. Goiás, né? É Goiás lá, o pivô lá de É. irrigação lá da fazenda é 80 hectares. Caraca! Então é uma fazenda bem grande, né? E a gente acabava, por exemplo, eu acabava tomando assim à frente. Eu tava como auxiliar administrativo e, né, como eu tinha o meu gadinho, eu gostava de todo dia ir lá triturar o milho, alimentar o gado, né? Tô chocada. dirigir Pra alguma o coisa o gado tem que trator. servir, né? Serviu pra alguma coisa. Financiou a coisa linda. Chupa gato. Mas, então, vendo isso, né? Quando eu parti, então, para a ideia de fazer uma cervejaria, pensei primeiro em fazer um plano de negócios e, para isso, eu fui para a parte de pesquisa, né? Então, peguei, viajei Você já pra tomava fora. cerveja artesanal? Então, eu era um dos, vamos dizer assim, dos frequentadores ali da Academia. padaria, da academia da cerveja, posteriormente, né? E aquilo ali me despertou, foi uma das coisas que me despertou a vontade. E daí, programei uma viagem para... Primeiro a gente foi para Europa, daí depois voltei e fiz o Domens em São Paulo. Logo depois que eu me formei, no outro dia eu estava já Você em fez Campos do Jordão também, né? Campos, Depois que eu me formei ali, parti direto lá para os Estados Unidos, fiz lá mais um rolê para conhecer os tipos, porque eu queria saber os tipos de empresa, né? Voltei para Santa Catarina, dei um rolê em toda Santa Catarina para entender como é que era o mercado local. E nessa história toda a gente começou como um produtor cigano, né? Que tinha um bar próprio e produzia coisas revolucionárias na época, como Witbier e Hop Lager. Curió. Era o momento. Ai, que saudade. Nossa, era bem gostosa. Saudade assim. da comida, Nossa, do ceviche de muito tainha. Nossa, E a incrível. Maria. ceviche de tainha, aquele... Porra, muito foda. Tinha o tartar de tainha, né? Tartar. Nossa, Ai. sim. Meu Deus, eu faço até hoje em casa ainda. Que legal. Opa, quando é que vai ter de novo? Eu acho que agora vai ter que esperar a próxima safra da tainha, né? Já foi, né? Mas esse ano até eu fiz menos porque a gente tava nesse rolo de nasce, não nasce. E a gente não podia comer nada cru, né? Então, é verdade. Aí no final eu acabei não fazendo. Eu sempre faço sushi em casa, essas coisas, né? Acabei não fazendo nada. Mas voltando ao papo, então, tipo, dessa viagem toda, o que mais me chamou a atenção foi Bruxelas. Porque ela casava um pouco com a nossa intenção de que, antes de tudo, né? Como eu escrevi lá 8 anos sobre o Figueirense ele é um bastião da cultura manezinha. Né? Assim como a Havaí e tantas outras coisas. Então, eu estava muito imbuído, né, de uma missão de defender o que é ser manezinho. Desde a época de blogueiro de futebol, né? E isso influenciou muito na minha tomada de decisão. E quando eu cheguei na Bélgica e vi o pessoal, por exemplo, da Decam fazendo o discurso que eu faço isso porque eu amo, porque eu tô defendendo a história da cidade onde eu tô, aquilo ali me pegou, sabe? Bastante, assim, sabe? Foi o discurso do cara da Decam que eu gostei muito, né? Alguns vídeos do Armand, que ele falou também, assim, muito sobre a questão, né, da herança cultural. E eu vi que aquele era o caminho para ser seguido. Mas só que, obviamente, eu não tinha condição de fazer aquilo naquela época, né? Então, tomada a decisão de fazer aquilo, na época que eu fui para os Estados Unidos, voltei de lá com umas bretas, comecei a treinar em 2012. Mas foi a Bélgica que te deu a pitada de loucuragem. Com toda certeza foi. Eu acho que os belgas, eles têm uma defesa da própria cultura que é muito importante. Eles não estão fazendo só produtos, né? Eles estão fazendo cultura. Sim, história, né? História, propaganda a história deles, né? Então, eu acho que aquilo ali foi muito, assim, me pegou de jeito. Daí, eu voltei de lá já com isso na cabeça, mas eu sabia que eu não tinha viabilidade técnica ou conhecimento técnico para fazer. Então, voltei de lá muito impressionado, comecei a estudar muito, né? E eu não fui para uma escola de mestre cervejeiro. Porque eu sabia que aquilo ali não estava dentro das escolas. E até hoje não está, né? Então, eu comecei a estudar muito, experimentar muito. E quando a gente abriu o bar, eu pensei assim, vou dar 5 anos de bar para estabelecer a marca. E aos 5 anos de marca, eu vou pensar, peraí, o que eu vou fazer? E foi muito interessante que a gente começou lá com a Vit, começou com a Lager. Chegou até a fazer uma IPA, né? E
numa hora a gente começou a lançar nossas selvagens, né? Começou pela Praia do Meio. Quando a gente soube que tinha uma levedura da Levitec que era com levedura catarinense, a gente passou por um processo de buscar leveduras ali na Praia do Meio também. E a gente realmente chegou numa, vamos dizer assim, numa primeira receita, né? A gente olhou para a receita do Lambique, fez uma releitura e a gente passou ao ponto de conseguir chegar em algo muito próximo. E quando a gente chegou, a gente lançou, né? E em 2017, a primeira vez que a gente colocou nos campeonatos, né? Foi um aprendizado ali sobre como era avaliado pelos juízes. E em 2018 eu fui com toda a malevolência já, né? Agora eu já sei como é que vai ser. E daí foi o estouro. E foi, né? Em 2018 a gente ganhou muita medalha em selvagem. A gente basicamente gabaritou o que tinha que ganhar. E no final, aquilo ali me mostrou que havia um caminho. Porque a gente, por exemplo, a gente estava no festival de Blumenau 2015... Não, 16, 17, 18. E assim... 16 e 17 foi altamente assim, a gente era mais um lá no canto, assim. Em 2018, quando a gente conseguiu chegar onde a gente queria chegar, foi assim que não dava conta de atender. Que legal. Né? E esse foi o ponto de virada para a coisa linda que existe hoje, né? Que a gente conseguiu virar. E o resto é história, né? Daí a gente começou a desenvolver 50 mil projetos, se aprofundar cada vez mais no que é uma cerveja brasileira, né? Até porque, por exemplo, a Praia do Meio, que é tão premiada, eu tenho que criticar ela porque ela é uma cerveja ainda que tem um pensamento eurocentrista no modo de formular ela. E agora que eu passo por uma Titia, que eu passo por uma Manipoeira, realmente eu tô fazendo uma cerveja brasileira. Realmente eu tô chegando numa discussão do que é o terroir local, né? Então, são 10 anos de indo, evoluindo, buscando o caminho, de aprendizado e cada vez mais se aprofundando, né? Então, assim, a gente tenta cada vez mais executar a missão do que foi definido para a empresa, que é ser a cerveja que tem o gostinho de Floripa. Maravilhoso. Não, e é muito legal porque, apesar Vou abrir uma aqui. Isso. Abre. Abre aí. Vou abrir a grandona, vou abrir Lorena. Quer falar da Lorena pra galera? A cerveja. A cerveja, né? Mas a cerveja é assim, né? A gente tá aqui, né, debatendo a questão, né, do eurocentrismo e a gente tem que... a gente tem pra gente que a gente tem que imprimir sempre um pensamento decolonial quando a gente faz legal, as... ela... Tô sentindo. Que barulho bonito. É tão bom quando abre sem problemas rolha de cerveja, né? Tá todo mundo tem. Isso é um atenção, estudo, né? né? Porque é um estudo, né? Sim. O pessoal nunca... Sempre quando tinha cerveja assim, o pessoal errava, né? Daí, a partir do que a gente começou a desenvolver, deu certo. Então, a Lorena, ela parte desse pensamento decolonial, né? Que ela é o chopp de vinho 2.0 sem nenhuma vergonha de falar, né? Ai, eu amo. Porque todo mundo tem, olha, vergonha da sua própria cultura, né? E o chopp de vinho tá aí. Eu acho que isso aqui é só uma versão mais bem elaborada, né? Então, aqui, né, para começar, a gente usa a Lorena, que, para quem não sabe, é uma uva brasileira mesmo. É uma uva desenvolvida pela Embrapa, né? E o que é legal dessa cerveja é que a gente tá fazendo uma cerveja que ela tenta olhar para as uvas locais. Então, a gente usa uma uva local, a gente pega essa uva, ela vem fermentando lá de Caxias do Sul, né? Então, a gente usa os micro-organismos dessa uva, que é uma uva orgânica que vem lá, e daí a gente deixa ela fermentar a cerveja. Então, a gente está fazendo realmente uma cerveja selvagem com uva, né? Com micro-organismos que são espontâneos, e a gente está dando espaço para uma uva de mesa, né? Sim. Porque assim, muito me deixa indignado, uma vez que eu tinha um colega que botou uma cerveja com a uva Isabel, que também é uma outra cerveja que a gente também tem com uva Isabel, mas é uma uva de mesa, comum, né? Mas, pô, é uma uva, né? E na avaliação que veio do campeonato foi: cerveja muito boa, sem defeitos, parabéns, tá maravilhosa, mas podia ter usado uma uva mais nobre. Ai, gente, meu Não Deus. acredito. Ou seja, uma uva que não seja daqui. Ou seja, e daí o pessoal vem querer perguntar por que a gente não tem uma escola brasileira. Porque a gente é tudo Falta colonizado. valorização daqui, né? A gente é tudo provinciano. Tudo provinciano. Então, acho que assim, as discussões que a gente tem levantado com a Coisa Linda, é uma das coisas que me deixa mais, vamos dizer assim, orgulhoso,
é que a gente vai derrubando um pouquinho essas coisas, né? Derrubando esses muros. E até um pouco de autoconhecimento para nós mesmos, né? Então, faz parte do processo da Lorena, né? Esse intuito, essa busca de ser decolonial, né? Não, e é muito legal porque você falou da missão de vocês e é um posicionamento de marca e vocês conseguiram manter o pé firme. E, tipo, foi um processo de educação de público também, né? E fazer com que as pessoas enxerguem valor e comecem a valorizar ali. Não foi, tipo assim, na tendência do que o mercado queria, o que o mercado quer agora. Não, é uma coisa que vocês foram mudando a cabeça do consumidor, né? A gente, para tudo, tem que ter um pouquinho de sorte, né? Sim. E eu acho que ali a gente ganhando aquelas medalhas, a gente ganhou uma voz que a gente nunca teve. E ali eu vi que, tipo, eu não vou fazer agora uma IPA para ganhar dinheiro em cima das medalhas de cerveja selvagem que eu fiz. Exato. Né? Eu tinha uma IPA, eu parei de produzir a IPA. Eu tinha uma VIT, parei de produzir a VIT. Tinha uma Lager, eu parei de produzir a Lager. E eu fui só para onde a missão da minha empresa levava. Sim. Então, esse comprometimento com a missão, ela vem sempre em primeiro lugar. Porque como a gente não tem dinheiro para marketing, né? A gente é uma empresa de uma pessoa só, né? Que sou eu. E, claro, tem um administrador, que é um sócio que faz o administrativo. Mas é eu que estou no dia a dia. É tudo lá na fábrica pensado para eu mexer sozinho. Né? E, inclusive, fazer marketing. Às vezes, meu irmão me ajuda. Esses rótulos agora do clube são dele, né? E assim vai. Né? É realmente um negócio familiar. E até gosto de dizer, assim, que a gente não é uma cervejaria artesanal. A gente é uma cervejaria de um artesão. Ah, que bonito. Né? Eu acho que é mais correto. Mas eu acho que é mais correto, né? Sim, sim. Porque, no fim, eu acho, assim, que, infelizmente, a gente, vamos dizer assim, prostituiu demais a palavra cerveja artesanal. E ela não tem valor nenhum. Incrivelmente, assim, olha, eu acho que eu nunca usei em toda a comunicação da Coisa Linda a palavra cerveja artesanal. Talvez nem nos próprios, sabe, nos hashtags lá do Instagram. A não ser quando é colaborativo, alguém coloca. Mas eu acho errado a gente falar em cervejaria artesanal, sabe? Parece que não existe mais valor para isso, né? Então, a gente perdeu um pouco essa passagem, né? E eu acho muito legal porque você estuda muito além de a técnica da cerveja em si, a história, né? Você gosta muito da parte de história. Sim. Como parte um bom aqui, marxista. Da América do Sul isso. e tal. E você trouxe técnicas, falando de cerveja belga, né? Você trouxe técnicas de produção de lá, né? Então, por exemplo, você não faz um turbo de mash, ou não faz um preparo super do moço, mas você pegou aquela ideia, aquele conceito e trouxe, vou usar mandioca, vou usar tapioca, vou usar coisas daqui. Qual que era a função do turbo de mash, né? Era ter açúcares complexos. Mas a gente tem açúcares complexos na tapioca. E você já falou para um belga que você fez esse rolê? A gente já foi lá. É bem mais fácil. Que a gente já foi. A gente já teve a oportunidade 2 vezes da palestra no Carnivale, né? E foi muito legal, assim. Eu já troquei muita figurinha, assim, com alguns produtores de lá. Mas, assim, não é uma coisa que a gente faz todo dia, porque a Bélgica não é palhoça, né? Não tá do lado, né? Um pouquinho mais longe. É um pouquinho mais longe. Depende do horário do tráfego. De Jotur chegar na pra Bélgica é mais fácil. De Jotur pra Bélgica. De Jotur é mais difícil chegar na palhoça do que de avião na Bélgica. Mas no fim, né? É muito complicado a gente manter esse dia a dia. E eu acho, simplesmente, que a gente falha miseravelmente em manter comunicação com os sul-americanos, né? Em vez da gente, assim... vamos falar com o belga, vamos trazer o belga. A gente trouxe um belga agora na última Semana Selvagem. Mas o que mais me deixou feliz foi que, assim, foi uma palavra do Felipe da Zapata, que ele falou assim, eu não sei como a gente perdeu tanto tempo não conhecendo vocês e a Titi. Exatamente. E, enfim. Porque é isso, né? Eu acho que as tuas cervejas, elas contam uma história, bem isso que você falou, né? Que é uma coisa gastronômica que conta de cultura e conta de história. Então, você falou que você tinha críticas à Praia do Meio. Pobrezinha, né, gente? Ela foi ali o começo. Não vamos invalidar a coitada, ela é maravilhosa. Mas eu acho que dá pra gente entender a história da Coisa Linda acompanhando toda essa... Não evolução, porque a Praia do Meio já é maravilhosa. Não foi uma evolução, mas... O crescimento, o andar da carruagem, entende? Isso é muito legal no trabalho de vocês. E essa aproximação com as raízes da América Latina. Isso é incrível. Quando você fala em pensamento decolonial,
é muito legal, mas se fica no discurso, Sim, exato. mais do mesmo, né? Tanto que assim, né, eu faço essa crítica da minha própria cerveja, né? E até, assim, de uma forma bem tranquila também, eu sei que ela tem pontos que ela pega que ela é decolonial, né? Porque tem um Muito, ponto sim. muito importante dela, que é o seguinte, todo mundo fala, Diego, tu é maluco, não dá pra fazer cerveja selvagem, porque a gente não tem as temperaturas lá da Bélgica, porque não vai dar certo, as leveduras certas estão lá e não sei o que lá. Daí eu falei assim, eu vou inverter a temperatura de fermentação primária. Em vez de fazer no inverno, eu vou fazer no verão. Então, só de fazer esse movimento, eu provei que dá para fazer cerveja no Brasil, em temperatura alta. Mas só que isso é uma coisa que todo mundo repete sem pensar se é verdade ou não é. Então, eu estava numa mesa de final de julgamento de um campeonato sul-americano, junto lá com o pessoal. E daqui a pouco um juiz sul-americano falou assim, esse é o grande problema das cervejas sul-americanas. Eles fazem as fermentações tudo em temperatura alta. Só vai dar errado. A hora que ele falou isso, eu falei assim, peraí, vamos conversar. Diego tirando Errado facão para aqui. quem, né? Errado para quem. Gente, é errado você usar a temperatura normal Não, do seu país. Exato. E daí o que acontece, né? Pra mim, que eu já tô 10 anos trabalhando com Brettanomyces aqui no Brasil, e a gente tá falando Brettanomyces de uma forma isolada e errada, a gente tem que falar nos micro-organismos locais, mas isoladamente da Bretta, porque todo mundo vai nesse lugar comum, a Bretta europeia, ela vai para um lado mais rústico, mais terra, mais cavalo, mais etc. Enquanto as bretas brasileiras, nas temperaturas locais, ela vai para um perfil muito mais abacaxi, cítrico e etc. Ah, legal Gente, demais. é muito mais legal, desculpa. Dar um pau no cavalo. Não, mas muito, brincando, mas não. é muito legal a gente poder tirar Sim. isso de coisa e chegar e falar isso, né, para os juízes que estão lá, inclusive os americanos, que estavam querendo, não vamos dar nenhuma medalha para essas cervejas, porque elas estão fora das características de cerveja selvagem. Aí eu digo assim, o que é característica de cerveja selvagem? As características eurocêntricas Exato. de cerveja Como que vai selvagem. reproduzir aqui com micro-organismos bobagem. diferentes, gente? Não, e essa é a minha grande briga com os grandes guias, porque aquilo é um ato, vamos dizer assim, de dominação política e cultural contra a gente. Então, a minha briga sempre é assim, tipo, esses guias estão enviesados. Ai, mas porque vocês têm que ir lá convencer eles? Eu não tenho que convencer ninguém. Que isso, maluco? Se antene, se atualize. Outro dia entrou uma discussão que eu achei extremamente bizarra, que foi o seguinte. Eu sempre falo, tudo bem, Catarina Sauer não quer botar como estilo? Não bota. Uma manipoeira não quer botar? Não bota. Mas a Titia, qual que é a grande desculpa para a Titia não estar até hoje como um estilo não provisório, já histórico até? Mas não é histórico, porque ele tá no dia a dia do Não pessoal. existe ainda, né? Mas daí, assim, a conversa foi no sentido de... a Titia, ela não tem um consumo cotidiano comercial. Isso assim, tá, peraí, então lá no Peru é um comunismo? As Não é porque eu pessoas ia falar. passam na rua e digam, vem cá, eu quero te dar uma Titia. Não é assim que funciona. Ah, mas veja, não é comercial. Eu disse, amigo, todo mundo paga pela Titia. Não quer dizer que ela não seja servida numa lata, que ela não deixa de ser uma cerveja. Elas estão sendo consumidas há fucking 10 mil anos, né? Exato. E quantas cervejas você vê em guias de estilo que são só consumidas naquele paizinho lá na Europa, naquela cidadezinha, naquela comunidade, e estão em guias de estilo? Não, o meu grande exemplo para essa palhaçada toda é a Brutipa. Que é um estilo que não existe mais, tá ligado? Meteórico, né? Meteórico, 3 meses. Daí toda justificativa que Todo alguém mundo vem me produzia, dizer Por que 3 meses. aquilo ali é um... porque a gente tem que ter padrões. Então, explica aqui por que a Brutipa tá aqui. Então, assim, acho que falta um pouco... Até, esses dias eu tava dando uma entrevista para um doutorado e tava falando exatamente disso. Tipo, o pessoal acha que a gente precisa ser legitimado lá de fora para ser considerado o que a gente é. Não é. A gente tem que ter certeza do que a gente é para depois levar para fora. Exatamente. Aí todo mundo fica esperando legitimação e tal, mas quer fazer IPA com fruta, como se não fizesse IPA com fruta em qualquer lugar do mundo. Ô, Diego, e tu acha que é mais difícil, assim, levar essa discussão pro público em geral ou pro meio cervejeiro? Quem que é mais difícil de você penetrar aí com essas ideias?
Porque eu tenho a impressão que o meio cervejeiro é muito conservador, né? Isso que a gente tava falando. Não, com assim, certeza, tipo, é extremamente fechado conservador. e... Não, vamos começar pelo um perfil geral de que a gente tá falando de homens héteros, né, geralmente com uma boa condição financeira, muitas vezes engenheiros, né, e que... Barbudos, E assim, Exato. não tem nada de errado, né? Mas só que esse pessoal, ele vem por produções que elas são... É difícil de sair um pouco vamos dizer assim, do técnico, de sair da receita, de sair disso. E eu compreendo o quanto isso é difícil, né? Do padronizável, calculável e Exato. tudo muito certinho. E isso é um grande problema dos próprios... que a gente ganhou dos guias. Porque tudo tem que estar padronizado. Exatamente. Né? Sim. A ideia de qualidade na cerveja é padronização. E não qualidade no seu sabor. Né? Tu vê? Olha só que maluquice. É verdade. Uma vez me chamaram para dar uma palestra, que eles queriam que eu fosse patrono lá na USP para fazer a semana lá da agronomia, alguma coisa assim. Ah, mas a gente queria vir que você viesse falar aqui sobre qualidade, né? Sobre repetibilidade. Eu disse assim... Ô, meu veja anjo. bem. eu vou te passar o contato da Ambev, aí você fala com eles, né? Porque também tinha... Mirou um pouco errado. Né? Mirou um pouco errado, que ainda queriam que eu desse dinheiro. Meu Deus, querido. em que mundo vive Eu isso? disse, amigo, eu tô indo aí pra dar conhecimento de graça pra vocês. Vocês querem que eu pague ainda? Pelo amor de Deus. Sério, Mas tipo... em que mundo estamos, gente? Não, enfim, assim, tem várias coisas que é para ser considerado. Mas a questão no mundo da cerveja, por conta da formação mais usual dos nossos cervejeiros, a gente tem uma dificuldade nesse tipo de conversa. Porque é um padrão social, né? Agora, sim, se tu pega e conversa com o cervejeiro que vem do mundo da comunicação, e tem muita gente, eles são muito mais abertos a escutar. Né? O pessoal que vem de com outras valências são mais abertos. E assim, a gente tem cada vez mais vencendo esse padrão mesmo. Muita gente que é também engenheiro e tal, tá começando a escutar, porque ele começa a entender que, peraí, olha só, tem racionalidade nisso que tá se falando. Antes era uma coisa eu falar assim, cerveja selvagem dá certo. Hoje eu pegar e falar assim, ó, tem 50 mil artigos científicos que falam sobre como era feita a chicha há 5 mil anos atrás e como é que está sendo feito hoje. E a gente tem toda uma estrutura sul-americana falando sobre isso. A gente não pode mais negar. Então, tipo, não tem como... Eu gosto muito da palavra de inevitável. E a gente tem que transformar certos assuntos de forma inevitável. Né? Então, essa questão de ser decolonial, de ser progressista na hora de fazer, eu acho que a gente tem que bater muito nessa história. Porque se a gente não levar isso para frente com um certo grau de radicalismo até, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar. A gente vai ficar na história de que... né, como é que é? Da lei de pureza alemã, que fala mal do milho, e o milho é o nosso malte sul-americano. E a gente criou o nosso próprio caixão de criar um argumento que foi muito bom na época para combater as grandes, mas a gente não tinha noção de quão... Ia refletir na gente depois. Isso, exato, né? Então, eu acho que sim, tem várias coisas que tem que ser repensadas, assim, pra gente chegar nisso. Mas eu vejo que, assim, cada vez mais, depois de 10 anos, eu vejo mais gente escutando. Eu já devo ter dado, sei lá, umas 50 palestras pelo Brasil. Muito legal. Quer dizer, porque tem gente que quer ouvir, né? Que Então, quer assim, ouvir, que tem quer fazer interesse. manipoeira, Exatamente. Então, assim, e as acervas é muito legal, né? A gente chega muito nos acervianos e consegue ter o espaço. Há 6 anos, é muito bom. Maravilha. Então, é o pessoal que escuta bastante. E dali saem os futuros cervejeiros, né? Então, é muito legal a gente poder conversar. Claro, tem gente que vai continuar sendo... vamos dizer assim, conservador, não porque seja preconceituoso, mas é porque também tem medo, porque, queira ou não queira, há um padrão de consumo estabelecido no mercado que é difícil de sair. Aí todo mundo vai, mas é viável? Eu disse, é viável, só que olha o tamanho da minha cervejaria, eu faço 1.000 litros mensais e trabalho sozinho na cervejaria. Sim. Tu tem que saber o teu tamanho para poder participar desse projeto. E olha que a gente é a maior cervejaria de cervejas selvagens da América Latina, talvez. Fazendo 1.000 litros mensal. Então, pra gente ver o tamanho da ignorância, assim, que a gente não é nada. Sim. Mas eu fico feliz que
a gente tem um alcance desproporcional ao nosso tamanho. Aham. E isso me deixa bastante feliz. Cara, todo mundo conhece Coisa Linda, né? Tipo assim, é muito do legal. meio. Dentro Não, do meio. dentro do meio, dentro do meio. Não, mas, tipo, às vezes eu viajo a trabalho, tipo, eu vou pro Rio, vou pra... Cara, tô de Floripa, Coisa Linda. Tipo, as pessoas fazem a relação com Coisa isso Linda eu como acho muito referência. legal. É muito massa. Isso é alguma coisa, assim, que deixa a gente até emocionado. Porque, como a gente falou, a gente quer levar a ideia da cerveja selvagem falando de Floripa. Aham. Então, quando tu identifica que Floripa tem a Coisa Linda, tu já consegue mais ou menos dizer assim, tô realizando o meu objetivo, né? Então, muito é legal. muito Não, dá um baita legal. orgulho. É muito massa. É, muito legal. E assim, agora... Mas tudo é trabalho, né? Tudo é se despender tempo e tudo. Mas eu acho que me ajudou muito esse background de ser blogueiro e tudo mais, né? De escrever. Eu escrevia todo santo dia, dava entrevista, não tenho problema para falar para fora, né? A gente aprende a criar os pontos de contato necessários para tocar algum assunto, né? Com o público e ser polêmico também. Porque a gente tem que também, para construir, a gente tem que destruir também. E às vezes muitas vezes a gente vive nessa história do Brasil pacificado, né? Que quer ser um país pacífico, mas não tem certas coisas que não se faz através, né? Se não discutir, se não... Exato, né? A gente tá aqui por meio de várias revoluções aí, né? Mas... o brasileiro dócil é uma fantasia. Foi criado, ele não é, né? Sim. E essa coisa da polêmica, né? De saudar a mandioca, né? Cara, sim. isso aí foi muito genial pra mim, porque enquanto isso virou uma piada sem nexo Nossa. na boca do populacho, você veio e falou: não, isso aqui é nosso, isso aqui é Brasil, os nossos povos originários estão fermentando isso aí há milênios. Milênios E mesmo. vamos fazer, e vamos chamar cervejarias de tudo quanto é canto do Brasil. E foi lindo. Pois é, e Foi como é que foi lindo. chegar nessas cervejarias? Assim, Que como é é o que foi projeto nisso da do Manipoeira, projeto? né? Pra quem não sabe, é sensacional. O projeto da Manipoeira, só para quem não sabe, é um projeto de se fazer cervejas tendo como inspiração o Cauim, né? Que é uma bebida ancestral. E a inspiração foi trazer uma receita que não... vamos dizer assim, uma receita de cerveja que fosse muito inócua, exatamente para dar espaço para os micro-organismos da manipoeira, né? Que é o suco da mandioca, que vai fermentar espontaneamente, fizesse a fermentação. E a partir disso, a gente descobrisse qual que são os sabores e aromas, né? Que o Cauim pode produzir, né? Então, a gente está fazendo uma cerveja, mas, ao mesmo tempo, a gente está indo com o pensamento decolonial na hora da gente coletar e pensar essa fermentação. E sobre como é que rolou, assim, o projeto, foi muito interessante, porque eu acho que muito parte de uma visão um pouquinho fora do eixo de que a gente tem que dividir o conhecimento. Outro dia me perguntaram, mas qual que foi a lógica empresarial para tu pegar e fazer o projeto Manipoeira? Porque a gente quer pensar, por que... E às vezes a gente tem que... Se eu fosse dar uma resposta empresarial, eu diria o seguinte. Eu faço essa cerveja desde 2018. Só que só eu falando sobre ela é uma voz só. Quando eu divulgo isso junto com outros colegas, a gente tem 55 cervejarias falando desse assunto. Sim. Né? Então, a gente está usando um marketing orgânico exatamente para a gente divulgar esse tipo de cerveja para que mais gente entre no mercado e mais gente conheça isso. Então, é engraçado, porque vamos pensar, esse projeto é um projeto que surgiu de uma cervejaria que faz 1.000 litros mês, que faz 1.000 litros anos dessa cerveja e hoje ela é conhecida até em diferentes restaurantes de fine dining no Brasil. Do nada. Sem investir muito dinheiro, é só tempo. Mas antes de tudo, eu acho que isso reflete algo que está, assim, rareando cada vez mais, assim, que é uma involução do nosso mercado, que é a falta de associativismo. Aí que eu ia chegar. Né? Nossa, é difícil. É difícil. Então, tanto que teve pedidos para se fazer press release, a gente mandou press release e tal. E o pessoal falou, mais uma iniciativa que não vai dar nada, porque o pessoal aí da cerveja não se junta para nada. E quando saiu, o pessoal assim, nossa, saiu alguma coisa legal do mundo da cerveja. Né? Poxa. E assim, é cruel tu ouvir uma coisa dessa. Mas para tu ver, a gente veio de certos escândalos para daqui a pouco a gente está começando a fazer realmente um movimento que tem
vamos dizer assim, alguma função social. Né? Então foi muito legal e é muito interessante pensar que a cerveja ela se faz de forma coletiva. Não se faz de forma individual. Eu posso ter a melhor receita do mundo para uma cerveja. Mas se eu não divido com ela ou a técnica ou a ideia com a comunidade cervejeira, ela não vai andar para frente. Então, a própria ideia de escola brasileira, ela só vai surgir ao momento que a gente tiver uma coletividade falando sobre isso. Total. Ainda mais um país continental, né? Exato. Que não tem como você pasteurizar essa escola cervejeira. Ela é brasileira, né? Ela é complexa, ela é diversa. Sim, exato. Muitos climas e muitos biomas, né? E eu acho que essa conversa ela já começa do ponto de que não existe um terroir brasileiro. Não existe um terroir brasileiro, exatamente. Existem vários. Exatamente. Então a gente tem vários para explorar. Olha que maravilhoso isso, né? Eu acho que até existe. A gente tem que descobrir esses vários de maneira muito aberta. Não. Né? Tipo... Existe terroir brasileiro? Sim. Existe. Mas não existe o terroir brasileiro. Não é singular, né? Não é singular, ele é plural. E isso é o máximo. E ele é plural, porque ele é historicamente plural. Porque a gente tem, mesmo com a vinda e os malefícios da conquista europeia, houve uma mescla aqui, houve mais uma misturança aí. Né? E dentro desses projetos, desses acontecimentos que são trágicos, se construiu coisas novas. Então, assim, a gente não pode querer apagar o que estava antes do mundo colonizado, porque o que acontece é que muita gente quer fazer cerveja como fazem os americanos ou como fazem os europeus. Né? Eu também já tive essa minha fase de fazer isso, né? De fazer a burrice de botar numa cerveja minha que era Belgian Style Lambic. Eu já fiz isso, burrice. Porque eu nunca deveria ter feito isso, né? Que era na Pedras do Itaguaçu. E ela ganhou a medalha como Lambic, de ouro ainda, né? E eu acho, por exemplo, que a gente não deveria nem ter vamos dizer, esses tipos de estilo que são de terroir serem julgados fora. Na Bélgica. Lambic só lá, né? Só na Bélgica, exato. E é bizarro, sabe? Mas no final a gente vive nas contradições, né? Sim. Então, enfim, né? Eu acho que esse ponto aí da gente celebrar o que estava aqui antes, que é muito esquecido, é importantíssimo para a gente andar para frente. Porque senão a gente não inova. Se a gente não olhar para o passado, a gente não inova no futuro. Não, e esse projeto deve ter despertado alguma coisa nas cervejarias que participaram, né? Nossa, tipo assim, aquela mordidinha ali inicial para o pessoal começar a buscar outras coisas. Eu provei várias manepoeiras incríveis. E é muito legal, assim, porque tu começa a ver, tem muitas diferenças entre elas. E tem uma similaridade com... Como é que é o nome daquele trem? Que é da mandioca fermentada do norte. Tucupi. Tucupi tem um pouco... Pra mim, tem muito uma pegada de polvilho, tá ligado? Muito legal. Pra mim, tem muito uma pegada de polvilho. Então, cara, assim, é lindíssimo a gente poder olhar pra isso, né, culturalmente falando, porque a gente tá falando, né, da herança etílica que a gente tem. A gente tem uma tradição etílica também. Sim, muito. Né? E a gente só não... Parece que a gente tem vergonha dela. Então, essa transformação... que eu acho que vem muito ao ponto de talvez acompanhar a transformação que está tendo na gastronomia brasileira, né? A gente vem para poder dar suporte para a gastronomia, né? Porque a gastronomia brasileira, ela sempre foi acompanhada de bebidas brasileiras e não de vinhos, mesmo que sejam vinhos orgânicos, né? E parece que a gente basicamente nem fala disso, né? E a gastronomia não fala. Porque existe muito desconhecimento por parte dos chefes, de quem compra cerveja... compra as bebidas do bar e tudo mais, e a gente sempre vai no fácil, que é comprar vinho. E as tuas cervejas são muito gastronômicas, né? Nossa, então, assim, até a forma de vender deve ser diferente de você vender uma IPA num bar e você vender uma coisa linda, né? Sim, totalmente, mas é muito mais difícil. Porque não existe um diálogo sobre isso, né? Então, assim, quando eu fundei a Coisa Linda e pensei no tempo, né? Quanto tempo isso vai levar? Eu pensei assim, uma década, de repente, vai estar super legal, tal, né? Mas só que eu fico pensando... Você escreveu uma cartinha pro dia. Eu deveria ter. Enterrado no quintal de casa. A arca do futuro. E deveria ter feito. E hoje eu já tenho a visão, assim, que, talvez a minha filha vá colher os louros disso. Se ela quiser, obviamente, continuar com isso, né? Que a vida é dela, vai fazer o que ela quiser. Sem pressão, Lorena. Só vai decepcionar muito seu pai, mas Não, nossa. Ela vai me decepcionar se ela fizer o que eu quero. Né? É isso que ela vai me decepcionar. É isso aí, revolucionária. Não.
Tem que ser o que ela quer. Esse é o mais importante. E eu acho que esses louros, eles vão vir com o tempo. Né? E eu até diria que a gente tá numa beirada bem grande, assim, de começar a entrar mais nos restaurantes. Mas eu acho que falta pra gente, a gente ser acolhido por uma grande figura do meio para dizer assim, olha, gente, aqui, ó, que legal. Precisa de alguém, né? Como Pra é que é? dizer, A pra validação. precisa de uma Não, bênção, como é que né? chancela? A gente chancelar, validar. precisa dessa chancela. E eu acho que tem... E esse caminho que é fazer, por exemplo, né, a Semana Selvagem, que foi feito 2 vezes, vem um pouco no caminho de buscar interagir com esse pessoal. Porque tudo também é diálogo, né? E a gente tem que chegar lá e dizer assim, na miúda, por favor, escuta nós. Nunca te pedi Quer ver nada, prova aqui? me escuta, bebe um pouquinho. Mas a grande dificuldade pra gente é que grandes chefes hoje estão vamos dizer assim, usualmente sendo patrocinados por grandes marcas. Sim. E daí a gente cai num grandíssimo problema. Né? Porque tu tem eventos maravilhosos de gastronomia que vão lá vender Pilsen, sabe? Esses dias a Bia Morim escreveu um texto, né, falando muito sobre assim, cara, não precisa de sommelier para vender American Light Lager. American Light Lager é para te dar uma tonturinha e não te dar diarreia. Essa é a função dela. Devia estar escrito no BJCP. Mas Descrição do estilo. E é basicamente isso. E daí, daqui a pouco, tu tem lá um projeto de, vamos dizer assim, um evento gastronômico que está sendo apoiado por uma grande stream. Ai, cara, tipo, eu tenho vergonha de quem tá organizando o evento. dó, né? Faz Dá um uma negócio dó. desse. Porque a gente tá aqui falando de bebidas que são inspiradas em bebidas ancestrais dos povos originários brasileiros, com leveduras selvagens, com temperatura ambiente, com fermentação espontânea, ou a gente tá falando de uva de mesa brasileira, ou a gente tá falando com cerveja que passa na mandioca. Cara, a gente tá construindo uma história que gastronomicamente faz muito mais sentido. Aí depende, obviamente, da boa vontade do meio gastronômico também. E que é uma coisa, assim, que não é um processo fácil, porque nem os belgas, nem os ingleses, nem os americanos conseguiram furar essa barreira. Tudo bem que americano não faz cerveja, né? Só faz IPA. Tem alguns lá que fazem uma cerveja selvagem, não vou mentir. Faz. Um ou dois. Tem o pessoal que faz, né? Mas ainda assim, até as cervejas... Wild IPA. Gente, eu amo uma sinceridade. Não, mas porque tu tem cervejarias lá que fazem cerveja selvagem que parece que eles estão fazendo uma kettle sour. Né? Sim. E é bizarro. E tanto eles fizeram isso que hoje as cervejarias que fazem cervejas ácidas complexas lá estão tudo falindo. Por quê? Porque eles padronizaram a acidez. E padronizaram como tudo, né? Como tudo que eles fazem. Como tudo que eles fazem. Pasteurizam tudo. Padronizam tudo. Os ingleses, eles não são muito chegados nas selvagens. Beleza. Não são carta fora do baralho. Mas os belgas, eles não tiveram essa capacidade. E eles são os defensores desse bastião. Então, para tu ver, eles têm muita história. Claro que se tu for lá em Bruxelas, tu vai encontrar um ou outro restaurante fazendo isso. Mas nenhum deles é um 50 Best, nenhum deles é um Michelin, né? E faltam. E é por isso que, por exemplo, agora na próxima cervejaria, eu quero fazer um projeto num restaurante para provar que isso é possível. E vocês sabem que é possível, né? Não preciso nem defender isso aqui nessa mesa, né? E eu acho assim, até eu tenho... possível, é um sonho, né? Assim... Não, e eu vou te dizer, tem uma coisa assim que a gente tá falando aqui para um público que é local, né? E é muito... a gente tem uma oportunidade de ouro em Florianópolis de fazer isso por conta do seguinte. A gente é uma cidade que funda sua gastronomia virada para o mar. A ostra faz muito parte disso. Sim. Né? E a gente é a capital da cerveja ácida nacional. Sim. A gente pode resumir isso, né? Deveria ser até aquelas leis bobas que a gente faz lá. E a capital lá. da ostra também. Sim, a gente já é. Então, assim... Que tudo junto é que tudo junto, vale-me Deus. E tanto que assim, ali a gente fez a janta de aniversário no Bonomi esse ano, né? Outro ano foi no Puro, esse ano foi no Bonomi. E o prato que deu a melhor harmonização foi um de tainha harmonizado com a manipoeira. E ficou bizarro, assim, imagina, maravilhoso. Coisa maravilhosa, rica. E sempre quando eu vou fazer qualquer evento, eu digo, tem que ter ostra, tem que ter praia do meio. Porque é coisa que combina, é coisa que a gente deveria
O cara vinha a Florianópolis tomar cerveja ácida com a ostra. Isso. E não é vinho. Exatamente. Não é espumante. É uma coisa que a gente faz aqui, né? Então, essa bola tá quicando. E eu acho que até se um restaurante, né? Tipo, os restaurantes fizerem disso de algo, é um diferencial. É um turismo gastronômico que podia Com certeza. acontecer, né? Pensa, a gente tem o caminho da ostra ali, Rota da Ostra, que lá no Ribeirão. Sim. Cara, junta tudo e vira Sim. um polo turístico incrível. E você vai Mais lá cara de Floripa impossível. no... E você vai lá no Coisa Damos, que nem só de ostra vive o homem, não tem essa... Não tem, porque é desconhecimento. Vai estar Óbvio. vendendo Heineken. É, exatamente. Porque E vinho Heineken ainda branco da França e premium, coisa. tá ligado? O que é o premium aí, né? Mas, por exemplo, agora a gente, hoje, a gente lançou que vai ter o primeiro festival ali de cerveja Legal, ácida, sim, né? bem legal. E a ideia é que no meio das cervejarias tem um bar de ostras. Ai, poxa, vida. Que tristeza. E é isso, mas para vender em unidade ou 2 unidades, no preço módico, para a pessoa ir lá pegar uma A pessoa dose de tem uma que ter essa cerveja e fazer experiência. isso. Ela tem que ter essa Entender, né? experiência. E é isso. Toma um golpe. Toma um Mostra golpe, dá uma isso. gorpada. E queijo também, sabe? A gente sim. tem tudo Ah. isso. Ai, Falando vamos nisso. porque a gente só não vai comer, Cara, não, gente. Eu eu sou sempre a faminta desse podcast. Não, Fica, a gente não vai hoje comer. vai rolar um a mais. Um tempo a mais, né? Porque assim, já foi uma Não, hora e a gente desculpa nem aí. começou a falar ainda. Pai, mano. Bárbara, quer falar do queijo? Do nosso Migues? Nosso parceiro Tiago, sobrenome ao queijo. Que já veio nesse Já podcast. vem nesse podcast. E o Tiago do Pascoal, ele é maravilhoso. Thiago Pascoal. O Tiago do Pascoal. O Thiago é o queijo do Pascoal. Exatamente. Você manda mensagem pra ele e fala, vou estar com o Diego, vou estar com tal cerveja e tal, o que você me indica? E aí, hoje foi um queijo com mofo azul, mas cremoso, pra acidez, dá um pá ali, mas ele ser potente. Peraí, fala no microfone de novo. Queijo O quê? com mofo azul que você falou. Queijo com mofo azul, só que ele é cremoso dentro. Derrete. É Bela Vista? Depois eu vejo lá, né? Depois a gente põe na legenda. Aham. Então, ele é salgado, ele é intenso, mas ele é cremoso. Que daí a acidez vai dar uma cortada ali, vai dar uma limpada boa e vai estar intenso tanto quanto. Nossa, vai Bora? ser. Bora, né? Selvageria total. Me sinto pronta. Sinto que nasci pra isso. E pãozinho, né? Mas é cara. E um doce de leite também veio, né? Doce de leite. Doce de leite veio. Bom, queijo é legal, né? Nossa. Legal sou eu. Queijo Pena que eu maravilhoso. tomei toda a cerveja. Ah, vou ter que abrir outra, que chato. Poxa, complicado. Mas tu falou da mora aí da como é que chama a lei da pureza alemã, hein? Que eles criaram por conta de uma geopolítica ali, porque precisava vender aquilo porque era aquilo que tinha plantado ali. Imagina o dia que, né, a gente consiga dialogar num tanto que politicamente seja mais vantajoso Sim. em termos de impostos, em termos de plantio, valorizar o que a gente tem aqui, né? Valorizar a cerveja que tem milho, valorizar Exato. a cerveja que tem mandioca, que tem um imposto menor, que Sim, tenha... sim. Eu sou muito a favor desse tipo de movimento. E De vai certa ter um nome maneira, muito melhor do que Reinheitsgebot. É péssimo. Nem imagino na lei, o nome de lei nenhuma, mas o que eu imagino, assim, eu já cheguei a comentar isso com alguns parlamentares, né, a nível federal e nível estadual, principalmente da bancada verde, exatamente para a gente pensar isso de uma forma como uma política de Estado, né? Porque, claro, tem toda, acho que uma discussão, né, sobre o papel da cerveja. E o papel da cerveja hoje, ele assim, é difícil a gente falar porque ele é uma droga, né? Uma droga O lícita. álcool... E a gente falhou miseravelmente, enquanto mundo artesanal, de sair da ideia que a gente é uma droga lícita de entretenimento. Tanto que tu vê que geralmente, né, o argumento de venda para cerveja é a festa, é o entretenimento, né? E como é que eu vou fazer festa para pessoas que não têm tanto dinheiro se tem uma outra droga que dá o mesmo efeito, só que tem um gosto um pouquinho diferente? Ela só não vai dar diarreia, né? Mas ela dá um brilho legal, igual, né?
Então, a gente falhou miseravelmente em sair disso e a gente faz festival com banda, a gente não pensa na comida, a comida é sempre a mesma É sempre coisa. rock. É sempre sempre ruim a comida. Nada contra o rock, mas sempre, né, não é só sempre isso. rock, é sempre fritura, é sempre tudo. Lá no último festival da Cerveja Selvagem que a gente fez, estava tocando cúmbia e estava se vendendo ostra com o Pedro. Porra. In natura. Aí tu veio, né? Aí tu vê a diferença, né? Meu Deus, meu paraíso. E a gente quer que agora esse evento aqui em Florianópolis a gente faça isso também. Mas a grande questão é, a gente precisa sair desse pensamento de que cerveja é apenas entretenimento e imbuir um outro tipo de valoração, né, e identidade para o consumo da cerveja que esteja atrelado a realmente a consumo cultural. Eu vou tomar essa cerveja porque ela é do local, eu vou tomar essa cerveja porque ela consegue dialogar com vamos dizer, a cultura gastronômica local. E esse é o ponto. E a gente não pode fugir disso. Mas é muito difícil de imprimir isso, né? Qual que é essa aí? Aqui, a gente acabou de abrir uma titia contemporânea de fermentação mista. E ela tem o coletivo de micro-organismos da Praia do Meio. Que legal. Tá, Diego, fala aí E mais. é aquela Titia. Fala mais aí dessa Então, pesquisa da Titia. E Que assim, é muito legal. E a gente se acha muito, porque a Foi Bárbara aquela Titia. participou. A Bárbara participou. Queridos, aqui, ó. Então, teve uma época na vida aí que todo mundo tava sem Que é muito o que apenas o fazer, início que do era início, na época do engraçado. Covid, né? E a gente começou, eu pelo menos fiquei lendo muito. Que legal. Porque assim, depois que eu fiz o projeto da Manipoeira e saiu o resultado, eu vi que aquele era um caminho que eu tinha que trilhar. E como conhecedor da história do Piabiru, né? Falando assim resumidamente, era um caminho indígena que saía de Florianópolis para vários locais da América do Sul, inclusive chegando aos Incas, né? E tem um papel histórico importante no capitalismo, inclusive, né? Porque é a partir de um naufrágio aqui que um europeu soube dos astecas, da Cidade de Ouro, e que daí começou a corrida atrás, né, dos Incas, né? Que daí chegou lá, descobriu todo o ouro, etc. E esse capital primitivo é que deu financiamento para se fazer a Revolução Industrial, basicamente resumindo aí. Mas esse caminho como um todo, ele era uma troca de mercadorias, de comida, de cultura. E você vê os genomas do milho acompanhando exatamente o caminho. Exato, eu tenho do um milho. artigo bem legal que escrevi para a Revista da Cerveja sobre isso, mostrando que tu bate os caminhos indígenas com as trocas genômicas dos milhos, né? Que demais, gente. Ciência, Muito louco, né? ciência É muito e rico arqueologia. isso. Eu adoro arqueologia, então para mim sempre foi um assunto que me pegou, assim, e foi muito engraçado que foi através de um, né, da ideia do Piabiru, a gente acabou olhando, né, querendo fazer essa cerveja com milho. Aí vamos lá, tem malte de milho? Não tem. Aí fui lá na malte, bati nas maltarias, não, porque não sei o que, não faço, não vou fazer, Não tem milho crioulo. Você foi plantar o milho, no caso. Teve, Conta chegou direito isso, essa né? história. Chegou o ponto, mas aí eu cheguei na maltaria catarinense e ele disse, é o meu sonho fazer esse tipo de malte. Só que eu não consigo milho. Aí eu disse, beleza, vou comprar esse milho e eu te mando. Vai aqui, vai acolá, não consegue, porque não tem milho crioulo, né? Ou milho não hibridizado, que era o mínimo que a gente precisava ter para se fazer essa, vamos dizer, a produção, né? Então a gente precisava de milho. Isso era 2020. Aí vai de lá, vai para cá e não sei o quê. Daí no final eu descobri tem em Frei Rogério um projeto de guarda de sementes e tal. Só que ninguém tinha quantidade. Porque pra gente produzir, como a gente produziu lá na Cairosa, a gente usou a metade do grist e ainda foi 150 quilos. Sim. Só que ninguém tem isso. E daí o que aconteceu? Eu disse, vamos ter que dar um jeito. Então, descobri que tinha um milho da Ipagre, que era derivado de milhos rústicos. Comprei essa semente, que era orgânica, mandamos para uma fazenda da família, né? E lá se plantou o milho. Né? Obviamente não deu para plantar orgânico porque tem deriva, tem tudo isso. Mas é sempre uma complicação, porque a gente plantou lá 1,5 hectares e
para plantar esse 1,5 hectare dentre os 4.000 hectares que é plantado naquela fazenda, Só isso. só isso. Aí tu tem que pegar e fazer a colheita daquele lugar, ou tu tá colhendo milho em outro lugar, e tu tem que lavar todo o equipamento para não misturar os milhos. E a gente ainda, né, para piorar, a gente mandou 3 tipos de milho para fazer. Então foi 3 O vezes o pessoal da trabalho. fazenda te ama, né? Bem tranquilo. Ah, o meu tio adorou. Mas o legal é isso. Lá, Não fala contigo desde então. Não, ele adora a ideia do milho. Imagina, diferente ali, a Não, descoberta. Que massa. Não, e era legal assim, porque... O Fortuna e o... Fortuna Catarina e tinha um outro que era o... Esqueci agora. É porque o Mas Fortuna um e o Catarina foram o amarelo. Colorado. Colorado. Era Fortuna, Catarina e Colorado. Ah, isso. O Catarina não deu certo. Meio... vamos pular essa parte. Ficou meio prejudicado. Foi prejudicado. Prejudicado. Mas o Fortuna deu certo, né? E o Colorado também. E o meu tio Colorado ficou super feliz com isso também. Ah, imagina, né? Mas enfim, né? Aí plantamos, a gente colheu. E desses 3, a gente descobriu que um não se adaptava ao clima local. Mas deu tudo certo. O Fortuna, o milho, ele veio um pouco irregular. Deu muito trabalho pro Marcos Odebrecht para maltear. Pra moer uma tristeza. Nossa, é isso aí. E trazer esse pouco Que é de um milhinho milho. aqui, um milhão lá. E como é que moe? Como é que, né? liso. Regula. Como é que regula? Não, é um problema. E as máquinas são prontas para cevada, né? A gente teria que ter ali Outra uma... regulagem. Na verdade, a gente deveria ter um rolo que fosse irregular e não necessariamente liso. Acho que ajudaria um muito. rolo rugoso que Sim. nem os povos originários usam. Pra Exato, né? Então, tudo isso tem essas derivações aí. Mas é importante, assim, que a gente... Né, teve os parceiros como a Malteria Catarinense, que abraçou o projeto. A Fazenda, que isso é economicamente não viável, né? Mas, no fim, deu tudo certo. A gente plantou a primeira vez, deu 1,5 toneladas, fez os testes de produção. Só que Quanto tempo demora do plantio pra colheita? ano, né? Porque a gente tem que ter uma janela de plantar na safrinha. Para plantar esse tipo de milho lá, tem que ser nessa época. Uhum. E daí, da outra vez, a gente já pegou... Porque os 10 quilos de semente que a gente trouxe, conseguiu comprar, deu para plantar essa primeira área. Mas daí a gente aguardou o milho e dessa vez foi plantado 10 hectares. E foi colhido 40 toneladas. Né? Então, agora já foi malteado 4 toneladas, se não me engano. Agora pelo Marcos, né? Tá esperando agora só ele liberar pro pessoal fazer. E tem uma lista de cervejarias aí, umas 30, 40, que estão esperando milho para fazer cerveja. Que demais. Que Então, legal. assim, há uma demanda. Muito. Sim. Né? E eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo. Né? E muito louco o mosto do milho, né? A gente lá fazendo abraçagem, um aroma de baunilha, de coisa que a gente nem imagina. Assim, Não, é muito bizarro. louco. E é legal que isso vai incentivando não só os cervejeiros, mas como caseiros, né? No sábado, o Gabriel, que é um cliente da Coisa Linda, ele se entusiasmou com o projeto e ele fez em casa, malteou o próprio milho Eu em ia casa. te perguntar, porque eu tinha visto os Legal. stories de alguém que tinha postado milho Maltear em malteado. casa é uma coisa que só o cervejeiro caseiro faz. Sim, Esse só tem uma empenho. espécie no mundo capaz de fazer isso com um cervejeiro caseiro. Não, e vocês não têm Cabe. ideia, tava perfeito. Olha A só. Titia tava demais. maravilhosa, assim. Que demais. Aí eu só pedi um pouquinho pra gente pegar e fazer uma análise, porque a minha grande dúvida é como é que ficou a atenuação desse negócio, porque a gente sabe que tem um problema de atenuação. Porque dependendo desse caso, é difícil da gente fazer um invase e isso ficar seguro nas prateleiras, né? Mas assim, bizarramente delicioso o negócio, sabe? Ele, não, mas tu tá só falando isso. Não, cara, eu dei lá, tava a Tati Rotolo tava lá, né? Tava o pessoal, o Celso tava lá. Daí assim, ó, meu Deus, eu não quero tomar, tô sozinho, né? Que perfeito, né? Então, quando tu leva a um cliente teu a fazer Titia, e a gente daqui a pouco tem home brewer, né? De Titia, é muito legal. É muito legal. Então, assim, eu acho que é esses movimentos que deixam a gente muito satisfeito, né? E a história da Tite é isso, né? Tipo, tu sair do nada e daqui a pouco a gente tá incentivando a produção de malte de milho. Né? Incrível. E a gente deveria ser esperto de criar políticas públicas, né? De incentivo à produção disso, porque são malteamentos que podem ser feitos em pequena escala por
vamos dizer assim, a agricultura familiar, e isso ser fonte de terroir, renda. inclusive. Porque terroir, sim. o terroir, como a gente analisa, é a junção, né, das características geográficas e fisiológicas daquele produto, incluindo a parte histórica e social do local, que influencia na atitude individual de produção. Que daí vai criar um individualismo, vai chegar num terroir que aquele produtor produz daquele jeito. Né? Então, tu tens o terroir que ele é construído nesses 3 pontos, né? Nesses 3 pilares. E a gente pode chegar nisso. E assim, ó, existe um projeto que está sendo financiado pelo Sebrae de fazer denominação de origem para milhos de Anchieta. E são, sei lá, 300 tipos de milho que tem só lá naquela cidade. Gente, que legal. Tudo produzido organicamente. Então, a gente poderia estar comprando esse milho e malteando para fazer cervejas, né? E cada milho Campeonato só de milho, de vários... Imagina. cada milho é um malte. Né? Sim. Na verdade, não é um malte. É vários maltes. Porque tu pode fazer torrado, tu pode fazer... Sim, imagina a infinidade de possibilidades. E daí o pessoal do lúpulo vai ficar puto comigo. Mas eu digo, a gente tá gastando muito dinheiro em lúpulo em vez da gente tá gastando dinheiro em malte. E a gente pode fazer isso. Mas é óbvio, né? Tipo, eu não tô dizendo que não tem que se gastar. É importante gastar esse dinheiro com lúpulo. Mas às vezes a gente se prende em coisas que são símbolos cervejeiros de fora, em vez da gente olhar para nossa história. Exatamente. Né? E é onde a gente poderia ter mais sucesso em chegar na gastronomia brasileira, oferecendo um produto que dialoga com a gastronomia brasileira. E não, tu não vai vender uma IPA pro Dom. Né? Então, tipo, é assim que a gente tem que pensar. E às vezes também pensar nisso como um produto de exportação. Porque a gente, Sim. por mais que, por exemplo, a Praia do Maia seja uma baita de uma cerveja, um monte de gente faz isso lá fora. Agora a Titia não. Manipoeira menos ainda. Então a gente tem que, enquanto, vamos dizer assim, universo cervejeiro, se dar conta que a gente tem que mudar a estratégia. Porque essa questão, que eu acho que foi um comentário da Marina Schneider, eu estava comentando com ela no meio do LinkedIn, e ela fez um comentário que eu achei genial, que ela falou assim: a cerveja nos Estados Unidos está em declínio porque ela perdeu o pódio de ser a droga lista para maconha. Sabe? Na mesma semana, tu tem um comentário da polícia alemã dizendo assim: evitem beber, vamos fumar maconha em vez de fazer briga na rua. Porque o cara fica calmo, ele não vai lá brigar. Não vai fazer problema. O cara que bebe álcool pra caramba, o cara se perde. Muitas vezes, né? Então, assim, a gente tá, eu acho que num período de inflexão que, obviamente, agora a gente... Essa força da política conservadora que tem, principalmente no nosso estado, mas no país como um todo, que vai segurar essa ponta por algum tempo. Mas uma hora a história não vai perdoar, vai ser liberado. E já tem muita gente consumindo. E eu já escutei algumas vezes de alguns amigos dizendo assim: eu parei de beber tanto porque eu acho que eu fumo maconha e tenho menos problema. Né? E a bebida tem problema, né? Para as mulheres dá câncer de mama, dá problema de dependência de álcool, dá problema da gente dirigir o carro e tomar. Tem N problemas. Mas e a gente deve evitar tomar cerveja? Não, porque ela é algo ritualístico. Né? Ela traz conforto para a saúde mental das pessoas, muitas vezes. Apesar que vá trazer consequências para a saúde física. Né? Mas a gente tem que estar... Eu acho que isso foi no podcast do Ciência Suja, que eu achei que foi maravilhoso. Nossa, eu amo Ciência Suja. E quando eles falaram sobre o aumento, deveria ter aumento do álcool, eu fiquei bastante sensibilizado e eu penso muito assim, porque não deu tempo de botar nesse rótulo, mas eu vou começar a botar: beba consciente, beba menos. Porque tu tem que beber consciente, sabendo que tu tá tomando algo que vai te fazer mal. Sim. Mas a gente já faz isso com várias coisas. A gente come coisa gordurosa. Açúcar. A gente escolhe as nossas batalhas, né? Exato. Né? E assim, não tem problema algum a gente saber isso. A gente sabe que não vai ter o consumo perfeito. Né? Então, mas a gente levar isso como uma discussão, tipo, qual que é o caminho que a gente tem que tomar, é uma estratégia de longo prazo. Eu estou muito satisfeito que eu estou num caminho, por sorte. Mas quantos colegas que estão afundando dinheiro no pilsão da vida e que vai dar problema? E a gente focar no pilsão da vida, a gente não consegue fazer o trabalho de tantos sommeliers que a gente tem aí.
E a gente não consegue colocar a cerveja como algo realmente relevante na gastronomia. Então, o pilsão é um problema, a IPA é outro. Né? Olhando por essa perspectiva, né? De entrar na gastronomia. Então, a gente tem que... E assim, eu não digo que essas coisas não deveriam existir. Mas a gente deve ter consciência que o universo cervejeiro é feito de vários planetas, né? Igual um universo mesmo. E um planetinha desses é o mundo ali da cerveja selvagem. Então, a gente pode se colocar ali naquele meio e comunicar até de forma diferente. Então, é importante essa forma de diálogo com a gastronomia, o diálogo quanto à responsabilidade social, ambiental do que a gente está fazendo. Né? Então, tipo, agora a fábrica que a gente vai fazer, a gente está olhando para fazer uma fazenda de punks. A gente vai usar métodos construtivos, né, sustentáveis. O que não for sustentável, a gente vai reparar em termos de plantio de árvores. E tudo vai nesse caminho. Até nas pequenas coisas que tu falou do rótulo, né? Você quer fazer o rótulo assim, não mais Pra colado. reaproveitar a garrafa. Exato. É muito desperdício. Dificulta a reciclagem. É muito desperdício. Assim, E quanto mais informação no geral... Sim, e assim, eu não tô fazendo isso porque... é bonito. É porque realmente vale a pena fazer, né? Dentro do conceito que a cervejaria se propõe a fazer, né? E se a gente quer um futuro pra Lorena, por exemplo, eu tenho que pensar um pouco nisso, né? Se quiser que ela veja as safras da tainha, as futuras e as baleias e tudo mais. Tu vê quanto já melhorou a safra da tainha só por a gente regular um pouquinho, né? Então... Pro ano passado até... exato. Esse ano foi uma colheita sensacional. E as que tainhas vem gigantes, aumentando. lindas, saudáveis. Apesar de tudo, né? Apesar de toda essa enchente, essa coisa arada, né? Sim. Então, tipo, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é um baita de um aviso pra gente, né? E a gente tá nessa zona de De perigo, uma questão climática, política e... Sim, e a gente não deve esperar os outros fazer pra gente fazer. Não, tanto porque se a gente for esperar, já era. Porque mesmo com toda essa tragédia das enchentes, o que foi feito, né? Nada. Não, e nem vai ser. Nem vai ser, pode esquecer. Santa Catarina ainda tem um caminho muito legal que foi feito de prevenção, né, e etc. Mas quando se fala em estado mínimo, tu não dá ali aquela, né, manutenção que deveria, Exatamente. né? Aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Mas enfim, o papo aqui é sobre cerveja. Quer dar notícia ruim? Sobra pra mim sempre. Apesar da... Papo maravilhoso. A aula que tivemos, eu tava aqui apenas absorvendo conhecimento. Sinto dizer que nosso tempo acabou. Tá acabando. Então, nós vamos nos encaminhar para a nossa saideira. Agora, Diego, é bate-bola, jogo rápido. Ô, louco. De frente com o Gabi. Nossa, hoje a Gabi seria cancelada, né? Como é que é? Era Marília Gabriela? É Gabriela. Tá? Pelo amor de Mas Deus. é por causa da Gabriela que me veio o Gabi. Meu Deus. Nossa. Não mexe com a Marília Gabriela. Não, ela é perfeita, né? Perfeita. Sensacional. Calculei 0 defeitos. Não, mentira. Que agora a gente quer saber do Diego. Perguntas para Diego. Ai, meu Deus. O que não falta na tua geladeira? O que não falta na minha geladeira? Não vale dizer Praia do Meio. Não, falta fala a toda verdade. Senão a gente vai pedir uma foto pra Giane. Ela sai a falar com uma coisa super Mas em relação safrada. à bebida, tu Não, diz? não, Ou qualquer coisa. Pô, farofa. Ou uma medina de banana. Que tipo de farofa? Eu gosto daquela farofa industrial bem sequinha, mas a minha sogra faz muito uma de banana gostosa também. Mas eu ainda gosto daquela bem sequinha, assim, de botar em tudo. Aí, ó. Macarrão, Sempre bota agrega, né? Mas tipo uma farinha de Sempre agrega. mandioca ou uma farinha flocadinha de mandioca? Flocadinha de milho, assim. Eu gosto top. daquelas bem sequinhas, assim. Também gosto de farinha de mandioca pra algumas coisas, assim. Quando tem tainha na Farinha de época, mandioca tal. flocada é top. Essa farinha, né, o polvilho ali, meu Deus, uma maravilha, né? Outra coisa que não Bem pode mané, faltar... Eu gosto muito de diferentes molhos pra brincar na hora de ir cozinhando, sabe? Eu gosto muito de fazer sushi, por exemplo. Então, daí eu tenho 50 mil coisas pra fazer 50 coisas diferentes. Né? Bastante fruta, tipo, né, pra fazer ponzu, essas coisas e tal. Mas, assim, eu, de maneira geral, eu gosto muito de cozinhar, assim, né? E cada vez menos eu tenho tomado cerveja em casa, por mais incrível que pareça, assim. Mas é engraçado porque essas semanas aí eu tenho passado tomando Weiss, tipo... Weiss. Mas agora que teve essas... que é fase, né? Sim. Das loucas na gente. Mas Mas você toma Weiss mesmo em dia nublado? Não consigo.
Não desce. Tem que estar sol. Mas eu tenho que abrir. É aquela vai. cerveja do conforto, sabe? É abrir, botar no copão de 600, de 500 Ou pelo menos ml. uma coberta. Não, tem que ter um... E eu gosto muito da Dunkelweiss também. Ai, delícia. Daí é uma... Ai, que delícia. Mas é difícil, né? De É difícil achar. achar. Aqui. Acha, mas é mais difícil. É difícil. É difícil. E assim, ultimamente eu tenho me aventurado ali a fazer alguma coisa com vinho. Então eu fiz espumante de Lorena, pra variar. Tem lá uma Monotemático. caixinha... Não, eu tenho o Isabel. Eu tenho o vinho de Isabel também. Que, como ela foi pra madeira brasileira, ela acabou... A característica da brasileira é uma taxa de oxigênio um pouco maior, né? Então ela ficou um pouco acética. E daí eu trouxe isso pro pessoal do Rabo de Galo pra gente fazer um vermut. Então vai virar que vermut. legal, que sim, massa. 3 vezes sim. Inclusive essa semana aí, que tá acontecendo agora, tem um drink com Praia do Meio lá no Rabo de Galo. Durante Olha a aí. semana toda. Que massa. Bem legal. Estaremos lá. E tem alguma coisa que você não gosta De comer. de comer? Que eu não gosto. Eu não gosto de mocotó. Fígado. Rabada. Fígado, Gosto. não? Rabada. Não, Esse cara, é dos meus, esse é do meu time. Não consigo, cara. Não consigo. Gostaria muito de conseguir, mas só o cheiro, assim, de cozinhar e a mãe fazia e tal. Já pegou num negócio, pegou um ranço. Mas eu acho que é só isso, assim. Eu não tenho muito problema, não, com tipos diferentes de comida, assim. Eu gosto de experimentar. Ultimamente eu tava numa uma mania de fazer uns pratos coreanos agora. Amo um bibimbap. O omelete lá, já tentou fazer? O que você corta? Não, esse aí ainda não. Difícil, Eu gosto de fazer complexo. aquele... como é que é? Os filezinhos com molho preto, assim, com mel, shoyu, etc e tal. Esse eu gosto. Mas eu, assim, se eu for pra cozinhar, eu prefiro fazer sushi. Aí eu faço Olha. um monte de coisa. Agora foi uma tragédia, Não né? precisa Porque- cozinhar, né? é uma terapia. Passa ali 4 horas fazendo, mas é tão cortando. bom, É bom. Devagarzinho. É muito bom, tá. Daí eu faço lá um Afia a faca. eu faço um monte, daí fica lá, a gente come o final de semana inteiro sushi. Eu, a minha mulher e a minha sogra. Mais em breve a Lorena, espero. Mas é bem legal. E qual a sua comida conforto, assim? Strogonoff, De carne, de frango? de carne. Com cogumelo? Cogumelo em conserva ou Sim. fresco? Não, eu gosto de fazer com fresco, gosto do Porto Belo. Molho inglês legal, molho inglês. Não, eu prefiro tudo fazer- bem ser Não, eu nem coloco comercial? molho inglês, assim. Não? Ketchup tu coloca? Eu não gosto Não. com molho inglês também. Não. Nossa, não. Tu Não, tem eu que comer tenho- o meu estrogonofe com molho inglês. É muito bom. Não, eu tento fazer o molho inglês mais aproximado da receita russa lá, né? Que é mostarda, né? Cebola caramelizada, etc. Né? Às vezes até faço com o pepino em conserva, assim, pra comer. Batata, né, também. Mas eu gosto bastante de fazer. Arrobasse. Eu gosto, assim, de fazer. Com arroz. Com Acompanha arroz. Batata palha. Ou batata, né? Batata palha, sim, também, claro. Mas, assim, é a comida, assim, que me vem na cabeça primeiro, assim. Mas sushi, assim, é um negócio que eu tenho feito muito. Estamos vendo Porque- que existe uma relação ali forte com o sushi. Porque, não pelo sushi em si, né? Mas porque, pô, fazer ceviche é bom demais. Aí faz tartar, né? E daí, pô, eu gosto de fazer ali só uns... um sashimi. Mas tu usa peixe local? Sim, claro. A maioria do tempo eu tento pegar alguma coisa de atum aqui que é pescado localmente. Sempre pego tento pegar como é que é? Um linguado grande. Aí ainda faço ele curado ainda, pra depois Olha cortar. isso, gente. Então, Diego, a gente aguarda o convite aqui, tá na nossa DM. Um dia que você tiver de bobeira, fazer agora... 5 toneladas de linguado, a gente tá... Nossa, eu compro aqueles linguado grandes, assim, linguado 5, 6 quilos. Daí o que eu não uso, guarda e faz durante a semana. Pra gente Nossa. basta. Pra gente Não, Tá bom. 5 quilinhos dá. Tá de bom 5 quilinhos dá. fica a Mas, dica aí. pô, é um negócio fácil de fazer, né? Faz o sashimizinho ali, bota um É bom, ponzu, ou faz nada, né? Aí eu tenho lá azeite trufado, tem azeite não sei o quê. Daí eu gosto de fazer... Agora eu comecei a fazer com os vinhos que tinha lá. Eu comecei a fazer o aceto. Aí eu fiz uns acetos em casa. Aí Metido, gostei. eu crio abelha, daí eu pego o melzinho da abelha, boto Ai, assim. não, ele apenas cria abelha. Ah, não, gente, eu vou embora. Não, mas é porque essa cerveja... Cara, hoje eu sujei 10 panelas e demorei 2 horas pra fazer um estrogonofe. E ele tá criando abelhas, sabe? Não, mas Eu tô essa humilhada. cerveja aqui, por exemplo, é com abelha... o micro-organismo vem de abelha de Floripa, né? Abelha sem ferrão.
Então eu criei lá uns 3, 4 tipos de abelha e daí... Colmeiazinha, entendi. É. Tá, esse papo tá muito chique agora, eu quero saber. Qual que é o teu guilty pleasure na comida? Tipo, aquela comida que você tem vergonha, sei lá, um miojo cru com ketchup, uma coisa assim. De vez em Bisnaguinha com leite condensado. de vez em quando tô voltando esfomeado da fábrica, eu paro no McDonald's. Não tem como. Mas qual que você pega? O desgraça. McChickenzão? Não, eu pego o Big Taste. Big Taste, com certeza. Nossa, Se é pra enfiar os pés, minha filha, é Big Taste. Não, é triste. Eu gosto Batatinha da Coca-Cola. tortinha. Não, mas A tortinha de maçã, né? Tortinha de maçã E de é banana. top. banana Uma boa também. vegetariana odeia o McDonald's. Não tem um lanche que preste naquela merda, mas a batata é boa. A batata é ótima. E o lanche, aquele de maçãzinha, de banana, é muito bom. velho. Então, bom, né? é que eu acabo voltando da fábrica ali, eu tô um pouco, sei lá, né, cansado. Daí eu sei que eu... Imagina, da fábrica até em casa é 1 hora. E às vezes eu saio da Sem fábrica esperando passar o trânsito, daí às vezes eu acabo saindo, sei lá, 8 horas da noite. Aí, pô, eu vou chegar lá em casa, às vezes não tem o que comer. Ou, tipo, tem sopa. Sopa pra mim não é comida. Sopa não é janta? Diego, peraí. Machucou um pouco, hein, Diego? Pode deletar esse podcast. Não vai pro ar. Ah, não. Sopa, Não assim, ó, vai. é coisa... É difícil, assim, pra mim. Teve uma época que eu passei na Polônia lá pra aprender polonês. A minha vida passada tem dessas coisas, né? Cara, vai ter que marcar um outro podcast só pra saber da época de blogueirinho do Figueirense aprendendo polonês. Na época que eu estudava oceanografia... Oceanografia. Gente, quem é essa pessoa? exatamente. Devolva o Diego. Aí eu estava lá no meio da época que eu fazia cenografia, eu falava um pouquinho de inglês, e daí sempre vinha um pessoal da Polônia passar uma semana, uns 3, 4 dias aqui em Florianópolis, mas todo ano vinha. E daí eu era o guia extra-oficial da parada, né, aqui na Florianópolis. Daí eles, não, vem... Daí depois da 5ª vez que eles vieram, eles assim... Pô, vamos te levar lá pra falar polonês pra tu aprender, né? Tu fez tanta coisa pela gente. Eu disse, não, pô, maravilha, né? E daí me pagaram 2 meses pra ficar lá na Polônia de graça. Com um são curso de esses polonês e tal. Aí lá tinha, uns tipos de sopa que realmente era muito bom. E, inclusive, foi lá que eu comecei a tomar cerveja. Olha Porque aí. daí eles chegaram assim, não, tu quer uma cerveja? Aí eu fiquei naquela dúvida, assim, e tu fica meio envergonhado de falar não e tal. Eu digo, não, beleza, não, manda aí, uma pequena, né? Chegou lá uma jaca, 2,5 litros. Porção individual. Porção individual. E era uma Eurolager, né? Uma Givet. Coisa maravilhosa. Aí de Você lá... falou, é isso mesmo. Aí é isso mesmo. Daí voltei de lá... Traçou a sopa. E logo depois que eu fiz essa viagem, eu acabei saindo da oceanografia, porque eu vi que não era... Eu não me via cuidando de tartaruga na beira da praia, essas coisas. Nossa, que sonho. Não, era legal pra caramba. Não Eu lidar gostava com muito de gente, né? botânica, assim, e tal, mas não era pra mim. E daí, logo depois eu me mudei pra Floripa. Então, logo depois que eu mudei pra Floripa, de volta, né? Voltei pra Floripa, porque eu tava em Balneário. Aí eu comecei a... Não, peraí, vamos tomar uma cerveja boa, né? E daí tinha a Academia da Cerveja. E de lá até 2013 a gente foi, né, indo, tomando. E depois você fez economia. Eu voltei pra Florianópolis já pra voltar pra fazer economia. Daí eu comecei em 2004, terminei em 2008 e deu. Acabou a minha história acadêmica, infelizmente. Foi muito boa, assim. Eu queria muito voltar pra academia, pra mestrado e doutorado, assim, principalmente na área de marxismo, assim, porque quando eu fiz a minha tese de E esse rolê da TCC, cerveja com o tempo é um rolê meio... eu acho que dá pra marxista, conjugar as duas talvez. coisas, mas com certeza essa atitude coisa que eu boa. tenho Pesquisa aí, enquanto ó. cerveja tem muito. Porque a sua cerveja agrega muito valor com o tempo, né? Esse Sim. é o rolê dos blends e de Sim, coisa. E sim. Mas tudo tem um pouquinho de cada coisa, né? A gente é um blend, né? A nossa Sim. história tem vários pontos que a gente vai se somando. Então não dá pra saber no que vira, né? Mas a gente tenta fazer as coisas mais legais assim pra conhecer. Enfim, muita filosofia aí, pouca E com cerveja. essa- Cara, mas eu acho que tudo se une, viu? Dá pra fazer uma pesquisa bem rica? Não, dá. Mas assim, eu queria voltar academicamente mesmo, era na parte... Porque assim, o meu tese de conclusão de curso foi Autonomia Humana em Karl Marx. Tipo, eu tava indo... O homem vai longe, o homem vai mergulhar. Não, era uma tese gigante, tá ligado? E, tipo, ele falou, não, tu tem que ir direto pro doutorado pra fazer e tal, mas eu não queria. Eu queria viver a vida real, Real, fora fora da da academia.
Mas eu quero voltar muito para frente. Agora, sim, essas questões de estudo, por exemplo, né, envolvendo cerveja, tipo, eu já consigo fazer alguma coisa quando eu tô trocando ideia dentro dos projetos que a gente faz com a academia para estudar as cervejas, né? Por exemplo, hoje eu dei uma entrevista para uma tese de doutorado, né? Eu participei como coautor num artigo com a Carola e por aí vai. Eu acho que daqui a pouco eu vou acabar, sei, fazendo alguma coisa assim. Mas tem muita coisa para olhar, assim. Eu acho que, né, talvez não seja a minha praia para ir, mas tem tanta coisa aí para explorar. Tipo, um estudo que eu acho maravilhoso que tem que ser feito, por exemplo, é de começar a fazer ânfora com os materiais locais. Para a gente ter fermentadores com taxa de oxigenação, com a cerâmicas estrutura aqui, da cerâmica local, tradicional. historicamente e geologicamente falando, né? Então, esse é por exemplo, eu tenho colegas que eu já estou conversando da gente começar a fazer pelo menos o estudo de, quem sabe, fazer uma fornalha para testar algumas coisas, assim. Que pro vinho já é uma realidade em alguns lugares, mas... Sim, ainda está engatinhando, mas ainda assim a gente traz muito dos tipos de fermentadores de cimento, de ânfora, são modelos olhando para as técnicas europeias. E a gente deveria estar olhando para as técnicas locais. Porque senão o vinho ele cai muito mais ainda no problema do que a cerveja cai. Não é? Porque existe uma tradição bizarra, né? Então, assim, para se livrar disso e fazer realmente um vinho brasileiro, primeiro tu tem que abraçar as uvas locais, mas criar técnicas locais também. Né? Então, tipo, eu fiz um espumante surli de uva lorena que passou 8 meses em barril de cumaru. Caraca. Ficou lindo, maravilhoso. Nossa Senhora. Sabe? Ficou muito legal. E assim, pra gente que faz cerveja selvagem, é nada, né? É simples demais pra fazer. É frutose, fermentou, não precisa nem fazer mostura. É fácil demais, né? Mas assim, obviamente que eu não vou fazer as coisas como os caras fazem. Porque não chegou na acidez pra chamar de espumante. Amigo. Deus que me perdoe, né? Teu cu. E fecha o programa. E foi assim, nós encerramos o programa. Bom, pessoal, aulas, né, queridos? Aulas. Tem que marcar mais uns 10 podcasts. Eu falei que ia ser um intensivão hoje. Hoje foi intensivão. Hoje foi, como é que é? Foi... Seja. Não, e foi tão bom que correu tão rápido, né? Daí o problema é esse. Então... É um rolê. Vou tagarelê, vou misturar doce de leite com queijo. Então, Nossa, tem doce de leite, tem pão, tem tudo aí. Então, a gente sempre traz uma leitura no fim do podcast de coisas que a gente gosta, textos que a gente gosta. E hoje a gente trouxe o livro da Nelly Pereira, que a gente ama, ela é maravilhosa. Chama Da Botica ao Boteco. Então, eu vou ler aqui um pedacinho, trechinho. Já peço desculpas de antemão, que eu tô ranhenta. E levemente fanha. Porque a gente já tem intimidade, né? Com o público pra falar essas coisas. Tô ranhenta, tô fanha. E pra melhorar, tem uns termos em iorubá no meio do texto. Então, assim, também já peço desculpas de antemão. Eu pesquisei, dei o meu melhor. Acho que eu vou falar certo. Se eu falar errado, vocês podem me corrigir, me xingar. Fica à vontade. Tá. E o texto é... Sem planta não tem Brasil. Diferentemente da história do contato com as plantas em diversos países e de sua mistura com álcool, aqui no Brasil há ritualísticas e encantarias da sabença popular que estão diretamente ligadas a elas. Assim como não é possível falar de medicina popular no nosso país sem falar do sagrado das plantas, não dá para falar de plantas sem falar do sagrado aqui no Brasil. Simples assim. Quer ver? Camomila para acalmar, catuaba para estimular, boldo para aquietar o estômago, hoje vai ser necessário, estamos comendo. Louro para prosperar, alecrim para alegrar, arruda para limpar e guiné para proteger. Um vasinho com as 7 ervas na frente de casa, porque vai que. E uma espada de São Jorge sempre é bom ter. Se a zica pegou, melhor benzer. Não tem Brasil sem planta, percebe? Não somos sem essa relação intrínseca com o reino vegetal, seja ela cultural ou espiritual, não importa. Ela nos define, nos caracteriza. E como vimos, os povos originários de Pindorama já sabiam disso muito antes da invasão portuguesa. E tiveram seu conhecimento sobre nossa flora absorvido, quando não apropriado, pelos colonizadores.
Mas a maioria de nós só começou a ouvir mais atentamente o que eles têm a dizer sobre essa relação há pouco tempo. É uma pena. Caso contrário, teríamos protegido muito mais nossas florestas. E as defendido. Mas toda a sabedoria, ou tecnologia, como eu gosto de chamar, ainda está aí. E mais acessível e em pauta do que nunca. O Brasil está na vanguarda de um movimento crescente de interesse pelas plantas que ultrapassa a botânica. Envolve filosofia, arquitetura e até a robótica. Todas as áreas olham para o mundo vegetal com uma simples tarefa: aprender. O pioneirismo nesse tema vem justamente dos povos originários brasileiros, que registraram e ainda mantêm viva essa relação. Ailton Krenak vem repetindo resiliente e insistentemente que a resposta está na natureza e nos planos de adiar o fim do mundo. Davi Kopenawa nos alerta sobre a queda do céu caso não haja floresta e nos relata experiências de comunhão plena e profunda com as nossas matas. Mas agora teóricos e acadêmicos do restante do mundo também se voltam para essa verdade inexorável. As plantas, renegadas por nossas cegueiras botânicas, são o nosso futuro, caso não terminemos de as destruir no presente. São muitos os autores, muitos deles até bem pop, que analisaram essa relação. O sociólogo francês Michel Maffesoli, em sua Ecosofia, propõe uma nova forma de habitar o planeta, capaz de nos reconectar com o ambiente e com nós mesmos, a fim de salvar a nossa espécie. O americano Michael Pollan dedicou um livro inteiro ao assunto, falando do estado de alteração de consciência que buscamos nessa relação. Seja para estimular, como na cafeína, ou para acalmar, como na camomila, conforme já citei. O italiano Stefano Mancuso, com o best-seller Revolução das Plantas, fala da neurobiologia e ressalta a força e a inovação das plantas, e faz comparações provocativas entre elas e os animais. Enquanto os animais reagem com movimento às transformações do ambiente que os rodeia, evitando mudanças, as plantas respondem a um contexto em mutação contínua com a adaptação, diz um trecho do livro. Convenhamos que não temos reagido muito bem. Kosiewe Kosiorissá, diz a frase em Urubá ligada ao rei das folhas, Ossain, no candomblé. Sem planta não há orixá, é a tradução. O fato é que sem planta não tem nada. Que todas as vozes que agora se juntam para falar sobre esse assunto urgente e encantador possam ressoar em ações práticas contra o desmatamento, contra retrocessos que andam a passos largos, a favor dos direitos dos povos originários e contra quem ainda não entendeu que sem planta não tem Brasil. E não tem nem a gente. E daí ela traz um trecho do Samba Enredo de 2017, da Unidos da Padre Miguel, que eu adoro. Que é o seguinte: os tambores na floresta são clamores pela cura. A raiz se manifesta onde a seiva se mistura. Cai a tarde, vai cruzar o céu, eiê. O olhar sagrado vai resplandecer. A quem foi um dia escravo, senhor do axé, Ossain macera nas folhas a fé. Ossanha prepara o pilão, a sua missão é legado de Olodumaré. Ecatendê, lá na mata de Jurema. Kosiewe, Kosiorixá. Abô, abô, preto velho ensinou. Hoje eu quero me banhar. E essa foi a Nelly, maravilhosa. Maravilhosa. Muito bom. Nelly é muito Brasil também, né? Ela é incrível. Então é isso, Diego. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, foi amamos. uma honra, foi incrível. Espero que você tenha gostado também. O prazer é meu Deus. É tão bom a gente poder falar assim com, né, com profundidade, né, sobre cerveja. Não é todo lugar que a gente consegue, né? Que bom. Mas estamos Que bom felizes. que você se sentiu confortável aqui. Venha sempre. A gente vai te convidar mais 1 milhão de vezes, porque Olha. faltou muito tópico pra gente Muito falar. tópico. Parece que a gente Muita não falou coisa. nada. Parece que E foi não muito é. especial nesses 10 anos. Foi de- muito foi bem legal. é. Nossa. Para. E vai ter curso, vai ter Vai. coisa linda nova, vai ter um tanto de coisa aí, Estamos né? ansiosos. É a Conta primeira aí os vez a gente projetos. vai conseguir abrir a fábrica, né? Pra trazer pra galera aprender. Eu acho que tem muitas coisas, assim, que a forma que a gente faz não tem como escrever, né? Então, vai ser bem legal ter isso prático, né? É bom, assim, poder dividir e, quem sabe, incentivar mais gente a ser mais revolucionário. Porque não é... Revolucionário não é tocar rock nas coisas também. Ficou É uma a dica aí, revolução galera. que a gente quer. Revolução, a gente tem que quebrar as barreiras, tem que quebrar as coisas, não adianta. E a gente
quebra muito pouco ainda. A gente tem essa ideia de pacificar, vamos ser comportados, não vamos agitar. Não, tem que agitar. De Pacífico é só oceano, né? E nem tá perto da gente aqui, então tá bom. Né? Deixa longe. Obrigada, Diego. Obrigada. Sério, parabéns. Valeu. Coisa Obrigado. linda, vida longa, coisa linda, você. Obrigado. Suas ácidas revoluções. Coisa que a gente linda, vida precisa. louca. Coisa linda. Vida louca, coisa linda. Vida linda, coisa louca. E é isso. E aí, Obrigada. vai. Obrigada Obrigado. mesmo. Eu que agradeço. Valeu. Até a Valeu, próxima, gente. pessoal. Obrigada, até Beijo. mais.